Boca Juniors e River Plate começam a protagonizar nessa semana uma final histórica de Libertadores, apontada por muitos como a maior final de todos os tempos. Para debater aqui o assunto, eu trouxe mais uma vez meus amigos Fernando Barros e Gustavo Luquezzi. Para utilizar como gancho Boca e River, a gente vai falar aqui sobre os maiores clássicos da história do futebol. Eu vou ser direto ao assunto e falar com o senhor aqui, Luquezzi. É o maior clássico, é a maior rivalidade do futebol, o Boca Juniors e River Plate? Fazer que nem aquela maquininha. Sim! Com certeza. Para mim, se a gente for olhar todos os clássicos apontados como maiores rivalidades, você vai ter um ponto a mais de um ponto a mais de outro. O que reúne todo o conjunto de mística, de rivalidade, não vou usar a palavra ódio, mas de disputa, de briga, se é que existe um bom sentido para essa palavra. Sem dúvida alguma, se for carro alegórico, escola de samba, nota 10 em quase todos os quesitos. Fernando, qual seria a grande apoteose das finais de rivalidade em clássico, né? É Boca e River mesmo, ou, por exemplo, um Barcelona e Real Madrid em final de Liga dos Campeões, um Brasil e Argentina em final de Copa do Mundo? Rivalidade tem aquela coisa bem subjetiva, né? A gente, para elencar rivalidade, a gente vai partir por vários fatores. O que seria rivalidade? São duas equipes da mesma cidade? Talvez nem sempre isso. Às vezes você vê uma rivalidade intensa entre equipes de cidades diferentes, não só no Brasil, como também em outros países, né? Ou então é uma disputa que já acontece há muitos anos, uma disputa centenária, ou há muito equilíbrio entre eles, há polêmica, há jogadores vira-casaca. São dois clubes de massa que estão em campo. Eu acho que Boca e River reúne praticamente tudo isso que a gente precisa, todos os temperos para a gente ter um clássico bem quente mesmo, bem tórrido. Quando a gente parte para outros grandes clássicos do futebol mundial, provavelmente sempre falta uma coisa ou outra. Se você vê Barcelona e Real Madrid, tem tudo uma questão política forte por trás. Mas ao mesmo tempo eles não são da mesma cidade. O Real Madrid também guarda uma rivalidade grande com o Atlético de Madrid, que é o seu grande rival da mesma cidade. Na Inglaterra você tem Manchester United e Liverpool, mas eles também têm seus rivais locais, que são o Manchester City e o Everton, que é o rival do Liverpool, né? Em outros países acontece. Na Alemanha a gente pode pegar Borussia Dortmund e Schalke 04, mas eles também não são da mesma cidade, né? Que é o derby do Vale do Rio Ruhr. Em outros países a gente vê isso também, né? Na Itália, por exemplo, a gente tem o Inter e Milan, mas também não é uma coisa tão quente, tão violenta quando a gente vê num Boca e River. Talvez na Itália fosse Roma e Lazio, mas ao mesmo tempo Roma e Lazio eles não são os grandes times da Itália, não são os maiores times da Itália. E Boca e River não, eles juntam tudo isso. São dois times de massa, jogam da mesma cidade e são ao mesmo tempo os dois maiores times do país. E também ali Buenos Aires é uma potência futebolística, né, para a cidade de Buenos Aires, mas você junta ali os dois maiores clubes da cidade, com duas torcidas imensas, de um país tradicional no futebol e que já tiveram grandes estrelas. Acho que nessa questão, Boca e River é imbatível na questão de clássico mais ferrenho. No indicador, Luquezzi, de abordagem de nível de clássico, né? O que você leva mais em conta? É realmente a proximidade, como ele falou, das equipes, né, pela cidade, número de títulos, acirramento, eu acho que é quantidade de torcida? História, porque você pode ter rivais novos, formados de 20 anos para cá, anos 80, 90, mas se você pega rivais centenários, vamos dizer, de começo do século passado, conta muito mais, assim, acho, porque você vai reunir gerações que brigaram antes, gerações que disputavam antes, histórias do seu avô, do seu pai falando, e eu tenho certeza que não falta isso. Alguns rivais novos, formados de Liga dos Campeões, até de seleção também, se a gente for pegar a França, não tem uma história muito grande, tem uma história recente, muito forte, e aí Brasil e França. Você não pode dizer que a França é o maior rival do Brasil, tendo o Brasil lutado com a Itália, com a Alemanha, nem tanto foi enfrentar já recentemente também, mas então eu acho que a história, para mim, é o fator principal. Claro que outros fatores também contam. A gente pode pegar sempre rivalidades recentes, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro. São dois times que criaram rivalidade, mas por causa de confrontos emblemáticos da década de 80. Mais recente no Brasil a gente tem Corinthians e Internacional também, que toda aquela confusão no Brasileiro de 2005 acabou gerando uma rivalidade entre essas duas equipes. Mas esse ponto da história é muito forte. Boca e River tem anos e anos aí de história, e para um clássico novo chegar e ultrapassar isso em termos de importância, leva muito tempo, leva muita história. Então Boca e River já está mais do que consolidado
nesse ponto. Quero convidar você agora a participar da nossa enquete aqui sobre o assunto as maiores rivalidades do futebol. Vote aí. Qual é a maior rivalidade? Boca e River Plate, Brasil e Argentina, Grêmio e Internacional, Barcelona e Real Madrid ou outro? E diga qual é essa outra rivalidade que você acha maior que não nenhuma dessas aí. Vou dar continuidade aqui ao nosso debate. A gente tem dentro das questões da rivalidade, dos clássicos, tem a questão unilateral, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores. Por exemplo, Sport e Flamengo é um clássico que para os pernambucanos, torcedores do esporte, é visto como um clássico, né? É só daqui para lá, de lá para cá não tem, né? Exato, pela questão histórica que envolve desde o Campeonato Brasileiro, começou lá, né? Começou lá e se estende até hoje por parte dos torcedores do esporte. Mas como é que você vê essa questão em relação ao torcedor do Flamengo? Se não se alimenta dos dois lados, não é rivalidade. Infelizmente, o torcedor do esporte não decore meu rosto, por favor, se eu sair na rua acho que apanha. Mas o torcedor do Flamengo, e eu convivo muito com o Carioca, visito o Rio com constância, ele sente essa coisa de 87, de certa forma, aceita que o Flamengo é campeão e dane-se, mas eu acho errado, antes que me batam antes, acho que o esporte é campeão direito, mas não existe de lá pra cá. Eles têm preocupações de Libertadores, Mundial, eles não querem saber de dar no esporte, porque dar no esporte é um gostinho especial. E isso acontece em outras rivalidades. Acho que o Brasil e a Argentina, por exemplo, é uma rivalidade um pouquinho magrinha. Eu acho que ela tem uma certa incorporou nos últimos anos, mas tirando historicamente, a gente discute muito isso. Uruguai e Argentina, até pela proximidade histórica de batalhas e tal, é um clássico muito mais quente, um clássico que tem muita mais rivalidade. Então, assim, nesse peso da unilateralidade, perde muito. Só se alimenta a rivalidade se for dos dois lados. Tem uma questão interessante também, quer complementar? Não, só pensando, já que ele é um pouco mais velho, ele falou que um pouquinho, tanto mais velho. Eu participei de algumas batalhas históricas. Que Brasil e Argentina é aquela coisa mais recente. Talvez você possa confirmar isso. Acho que foi uma coisa que veio mais das provocações da era Maradona pra cá. Foi aí que deu aquela crescida, aquela turma. Pré-Maradona, o Brasil teve... É porque é um negócio interessante do futebol sul-americano. O Uruguai larga na frente. Por ser um dos pioneiros, é a primeira sede de Mundial. E aí, quando o Brasil surge logo em seguida, em 50, 38 já faz uma boa campanha no Mundial, em 50 ele cedia também, a rivalidade era mais ou menos os dois. Mas por não terem muitas relações históricas, até diplomáticas também, ele não tinha essa rivalidade ferrenha, tão ferrenha. Quando surge a Argentina em 80 e pouco, até então a Argentina tinha feito campanha quase zero, a não ser a de 78 em casa, e aí a Argentina tenta entrar como o penetra ali daquela briga. Uma potência sul-americana crescendo ali, né? E aí gera um coincidiu com o Uruguai caindo também. Com o Uruguai caindo. E aí, quando meio que a Argentina substitui o Uruguai ali nessa disputa, sobra para o Brasil duelar com a Argentina. E aí em 90 é aquele jogo que é o começo da minha lembrança futebolística, né? Que ali aí marca muito Maradona por provocação e tudo. E ali marca essa rivalidade. Mas é uma rivalidade recente. Creio que meus netos talvez cheguem ao ponto de achar a Argentina o maior rival dela. Os netos argentinos, talvez, dessa atual geração. Mas não dá para você dizer que é maior que o Uruguai, por exemplo. Dentro de campo, Uruguai e Argentina é bem maior do que você vê em jogos do Brasil. Você devia ter em clubes, era um pouco assim também. Clubes, eu acho que até mesmo os brasileiros não se misturavam tanto com o brasileiro o restante sul-americano. Passou um bom tempo, acho que algumas décadas, entre 70 ali, não dando tanto valor à Libertadores. Exatamente. O Santos ganhou, o Cruzeiro ganhou, mas o brasileiro, se não ganhasse aquilo, também achava mais importante ganhar o Nacional, enquanto o Uruguai e a Argentina estavam ali, praticamente monopolizando a Libertadores, e Libertadores é aquela coisa, parece que não tem lei, né? Os clubes se enfrentam, parece que não tem juiz, não tem regras, e é aquela briga toda. Aí acho que isso acabou se refletindo também nas seleções. Essa questão do acirramento dentro de campo, se você pegar os principais clássicos do mundo, vamos lá, você vê que dentro de campo o acirramento é muito tenso, né? Uhum. Aí eu quero perguntar a vocês aqui, para ser clássico tem que ter confusão em campo? Pergunta é pertinente. Alguns clássicos que até você não vê tanta briga. Tem que ter catimba. Pedir para ter violência para provar que é clássico é danado. Mas tem que ter catimba, tem que ter
provocação tem que ter, sim. Não dá, polêmica é um dos fatores que marcam o clássico. Você tem que ter polêmica. O clássico do primeiro ano contra o terceiro ano salesiano tinha, pô. A gente já sabia que ia enfrentar os caras todos assim. Imagina um jogo desse. Imagina um jogo de Cordeirinho. Desculpa aqui a falta aqui, toma a bola, desculpa aqui. Não tem rivalidade aí dentro. Vou comentar aqui um assunto com meus amigos aqui. Antes fazendo as pesquisas aqui para vir para o debate, me deu o trabalho de botar Galatasaray e Fenerbahçe pesquisa no Google, né? E aí, por coincidência, quando eu botei lá, eles jogaram na última sexta-feira pelo Campeonato Turco. E por coincidência ou não, teve confusão. Mas um clássico Fenerbahçe e Galatasaray, confusão. Que aí eu quero perguntar a vocês assim, qual vocês acham que é o mais tenso assim? Porque, por exemplo, o Boca e River é a maior rivalidade, mas tem a questão tensa mesmo, preocupação com segurança de arquibancada, que a gente já viu alguns casos. No Egito tem um exemplo também, né? No Al-Ahly. Isso, que passa da rivalidade, né? Extrapola a rivalidade. Mas aí eu não gosto não. O Fernando pode falar um pouco mais talvez com propriedade. Eu não gosto não quando chega esse ponto não do Galatasaray e do Beşiktaş. Porque é carniceiro aquilo ali. Os caras ali jogam pra matar um ou outro e a torcida se trata de um jeito. O do River e Boca, o último encontro foi na semifinal de Libertadores, se não me engano. O que acabou com o jogo foi o spray. Foi oitavas. É erradíssimo. Mas compreensível não, mas aceitável. Os caras na Turquia, os caras se matam, é diferente. O próprio Tafarel, eu tava lendo que ele diz que ele jogou no Galatasaray e diz que a rivalidade lá, que não é só rivalidade, extrapola, passa Grêmio Internacional, qualquer um desses outros que ele já participou, como Cruzeiro e Atlético também. Eu acredito que em termos de confusão, sim, de briga de torcida, Galatasaray e Fenerbahçe coloca, acho que no top 3 de clássicos com brigas entre torcedores mesmo. Top clássicos carniceiros. Pois é, top clássico do açougue, né, do abate. Do açougue. Mas aí nesse ponto eu também acho que Boca e River não foge muito não, Boca e River também entra nisso. Tanto é que essa coisa de torcida única foi uma moda que a gente tá importando de lá, essa coisa de, não dá para misturar, botar as duas torcidas no mesmo estádio. Tanto é que houve até alguns apelos agora para que tivesse torcida visitante para essas duas finais de Libertadores, e ainda assim a federação não. Sabe o que eu fico pensando? Quem é um visitante maluco que quer ir pro jogo da Bomboneira nesse sábado. Lá é uma coisa muito apaixonada. Ainda bem que me proibiram, que não dá nem me dá vontade nem de comprar o ingresso, que eu não posso. Eu recebi vídeo essa semana ou o pré-clássico, ou a pré-final da Libertadores. Já era torcedor na rua brigando. Ou seja, Boca e River tem essa coisa também de... É meu inimigo mortal, não é meu adversário. Sabe? É uma coisa cultuada. É importante dizer que assim, é tão importante o clássico que eles vão mudar o dia de final de Libertadores, que geralmente é dia de semana. Exato. E eles conseguiram fazer o calendário com a Federação Argentina para ser em 2 sábados. Né? Exato. É tão o super clássico que eles chamam, né? O River é o Milionários, que é o que veio da elite, e o Boca é aquele emergente da classe mais pobre, do La Boca, né? E eu acho tão impressionante isso que você mudou o calendário de uma coisa que era tradicional. Você vai mudar, o Macri falou que durante 20 dias ninguém dorme na Argentina. E o perdedor vai demorar 20 anos para se recuperar. Eu conversava com o Fernando sobre o Atlético de Madrid e Real. O Atlético de Madrid, o torcedor, talvez seja o mais infeliz do mundo. Porque ele nunca teve um título continental. Teve 2 chances e perdeu as 2 para o maior rival. E nutre ainda. Meu Deus, e você perdeu um ganhando até os 45 do segundo. Da maneira foi muito cruel, é muito cruel. Não, Deus foi muito mal com o Atlético de Madrid, foi muito mal. Inclusive, você falou de Real e Atlético, o Fernando já esteve lá, acompanhou em loco, né, um clássico. O Fernando é uma farsa, ele torce para os dois, torce para... Como é que é lá, o ambiente, você percebeu? Eu vi no antigo estádio do Atlético de Madrid, o Vicente Calderón, há essa rivalidade grande na cidade, mas o Real Madrid deu uma crescida tão grande nos últimos anos que o torcedor do Atlético de Madrid já é uma coisa um pouco mais acanhada. Mas é um torcedor que a gente vai falar numa gíria daqui, mais raiz. Enquanto o torcedor do Real é mais aquela coisa... Tem muito torcedor do Real que é um torcedor mais casual. São os 300 de Esparta. Que não liga tanto pro futebol. Exato, mais ou menos isso. É só aqueles... É a minoria, mas é a minoria resistente. Valente, é a minoria que vai pra cima e que joga com o Real, vai de igual pra igual. Eu fiquei na torcida do Atlético e a torcida do Atlético fez, isso aqui parece coisa sul-americana, não tinha nada daquela coisa da torcida europeia comportada, não. Enquanto os visitantes do Real tinham uma alazinha que realmente ficava gritando, cantando, movimentando o jogo todo, mas a torcida do Atlético que meio que se sente, a gente tem que derrubar o gigante toda vez que vai enfrentar. E o Real tem uma rivalidade com o Atlético, gosta de ganhar o jogo com o Atlético, considera uma coisa especial, mas ele não se prepara tanto assim para esse jogo, tanto é que no jogo que eu fui,
era José Mourinho treinador, ele escalou um time misto. Cristiano Ronaldo nem entrou em campo. E o Real ganhou lá dentro, o Vicente Caldeirão. Na lata. Tem muito assunto. Para falar de clássico, rivalidade, estende muito. Boca. Como é o clássico? Não. Eu vou perguntar. Primeiro, dê seu palpite sobre a final. Boca, leva. Campeão. Vou no Boca também. Para finalizar. Brasileiro, acho que já vai automaticamente no Boca, né? Todo o trauma que o Boca inflige aos times brasileiros acaba... Para encerrar aqui, provocar polêmica, levantar polêmica aí. Como é o clássico do Nordeste? Sport Bahia. Sport Bahia. Sport Bahia. Não é Sport Santa e nem Bahia e Vitória. Não. Rapaz, aí pegou surpresa. Eu vejo tanto. Fortaleza e Ceará também, eu acho uma coisa bem... Mas só vale um. Só vale um. Ah, você fala de locais, clássicos locais. Não, clássico local. Do peso, Clássico não, local. Bavi. Em termos de grandeza, seria Bavi, mas eu vejo, em termos de equilíbrio, Fortaleza e Ceará, por ver os dois times mais ou menos no mesmo patamar, em quantidade de título, quantidade de torcida, e também a gente percebe um pouco de uma ojeriza maior de um para o outro. Fortaleza e Ceará é meio uma coisa muito forte, muito acirrada. Pronto, esse foi mais um Folha em Campo. A gente tem assunto aqui para falar por 1 hora, né? Sobre clássico que rende mesmo. Obrigado pela participação e até a próxima.